Você trabalha, se esforça, evita gastos desnecessários e ainda assim sente que o dinheiro nunca acompanha. Não importa o quanto você tenta fazer tudo certo, no fim do ano a sensação é sempre a mesma. O dinheiro encolheu. E o mais perigoso não é a perda em si, é o fato de que ela acontece em silêncio, sem aviso, sem manchete, sem ninguém assumir a culpa. A maioria das pessoas acredita que está protegendo o próprio dinheiro, quando na verdade está repetindo erros que se tornaram normais demais para serem questionados. Neste vídeo, você vai entender quais são os 3 erros mais comuns que fazem o dinheiro perder valor todos os anos e por que eles se tornaram ainda mais destrutivos no mundo em que vivemos agora. O primeiro erro parece inofensivo. Na verdade, ele é visto como virtude. Desde cedo, quase todo mundo aprende que guardar dinheiro é sinal de responsabilidade, maturidade e segurança. Poupar virou sinônimo de proteção. Mas existe uma diferença fundamental entre guardar dinheiro e proteger valor. E confundir essas duas coisas é uma das formas mais eficazes de empobrecer lentamente, sem perceber. Quando você guarda dinheiro, o que está fazendo de fato é adiar o consumo. Você troca o prazer imediato por uma promessa futura. O problema começa quando essa promessa não se sustenta. Se o dinheiro que você guardou compra menos no futuro do que compraria hoje, então o esforço não foi recompensado. Foi punido. E isso acontece com muito mais frequência do que as pessoas imaginam. A inflação não precisa ser explosiva para causar danos profundos. Basta ser constante. 2, 3, 4% ao ano parecem números pequenos, quase irrelevantes. Mas ano após ano, essa corrosão silenciosa vai arrancando poder de compra, pouco a pouco, como uma ferrugem invisível. O dinheiro parado não grita. Ele some devagar. E justamente por isso, quase ninguém reage. O erro não está apenas em deixar o dinheiro parado. Está em confiar que o sistema foi desenhado para proteger quem poupa. Na prática, ele não foi. O sistema monetário moderno funciona com base em expansão. Mais crédito, mais dívida, mais dinheiro circulando. Nesse cenário, quem guarda dinheiro em instrumentos que não acompanham esse movimento está, sem saber, nadando contra a corrente. Durante muito tempo, essa perda foi mascarada. Juros altos, rendimentos nominais e períodos de estabilidade davam a impressão de que poupar era suficiente. Mas esse mundo mudou. Hoje, mesmo aplicações consideradas seguras, muitas vezes apenas empatam com a inflação oficial. E isso quando empatam. O ganho aparente vira ilusão estatística. Na vida real, o custo de moradia, alimentação, saúde e educação sobe mais rápido do que os índices divulgados. Esse erro é tão comum porque ele é confortável. Guardar dinheiro dá sensação de controle, de ordem, de prudência. Mas conforto psicológico não significa proteção econômica. Pelo contrário, quanto mais tempo esse erro se repete, mais difícil fica recuperar o terreno perdido. Não é uma queda brusca que assusta, é um declínio contínuo que normaliza a perda. Entender isso é o primeiro passo para sair do piloto automático financeiro. Porque enquanto você acredita que está seguro, apenas por estar guardando dinheiro, o tempo trabalha contra você. E o pior é que esse erro, sozinho, já é suficiente para fazer seu dinheiro encolher ano após ano, mesmo que você não cometa nenhum outro. O segundo erro é mais sutil do que o primeiro, e por isso ainda mais perigoso. Ele acontece quando a pessoa olha para os números e acredita que está indo bem, mesmo quando a realidade ao redor mostra o contrário. O saldo cresce, os extratos parecem positivos, mas a vida fica cada vez mais cara. Ainda assim, muita gente insiste em confiar no número, não na experiência concreta. Esse erro nasce da forma como fomos ensinados a pensar sobre dinheiro. Desde sempre, aprendemos a avaliar progresso financeiro olhando para valores nominais. Se o saldo aumentou, se o rendimento foi positivo, se o patrimônio subiu, então tudo está certo. O problema é que dinheiro não existe no vácuo. Ele só faz sentido em relação ao que pode comprar. E quando essa relação se deteriora, o número sozinho se torna enganoso. A inflação oficial costuma ser apresentada como um dado técnico, distante, quase abstrato.
Mas a inflação real é vivida no cotidiano. Ela aparece no supermercado, no aluguel, no plano de saúde, na escola dos filhos. É ali que o dinheiro é testado. Quando esses custos sobem mais rápido do que sua renda ou seus rendimentos, o empobrecimento já começou, mesmo que os números ainda pareçam positivos no papel. Confiar apenas no número cria uma falsa sensação de progresso. A pessoa acredita que está avançando, quando, na verdade, está apenas tentando acompanhar uma esteira que acelera continuamente. Esse erro se agrava porque o sistema inteiro reforça essa ilusão. Bancos, relatórios, manchetes e produtos financeiros destacam ganhos nominais, nunca ganhos reais. O foco está sempre no quanto rendeu, não no quanto preservou o poder de compra. Esse tipo de ilusão é confortável. Ela evita decisões difíceis. Enquanto o número sobe, não há urgência, não há desconforto, não há necessidade de questionar a estratégia. O problema é que quando a realidade finalmente impõe o choque, o tempo já foi perdido. Recuperar poder de compra é muito mais difícil do que preservá-lo desde o início. Outro aspecto desse erro é a comparação distorcida. Muitas pessoas se sentem seguras porque estão melhor do que antes ou melhor do que a média. Mas empobrecimento não é uma competição relativa. É um processo absoluto. Se o dinheiro compra menos, pouco importa se todos estão na mesma situação. A perda continua sendo perda. Esse erro também explica por que tantas pessoas trabalham mais, ganham mais, e ainda assim sentem que nunca saem do lugar. O aumento de renda é real, mas a perda de valor do dinheiro corrói esse ganho antes que ele se transforme em segurança. O esforço extra vira apenas manutenção de posição, não avanço. Ignorar a diferença entre crescimento nominal e preservação real é uma das formas mais eficientes de fazer o dinheiro encolher ao longo do tempo sem perceber. Enquanto você confia no número, a realidade passa a cobrar a conta. E quando essa conta chega, ela não avisa, ela simplesmente se impõe. O terceiro erro é talvez o mais comum de todos e também o mais difícil de abandonar. Ele nasce da repetição automática de regras que funcionaram no passado, mas que perderam eficácia em um cenário completamente diferente. É o erro de tratar o dinheiro de hoje como se estivesse no mesmo ambiente de 20 ou 30 anos atrás. O mundo mudou, o sistema mudou, mas as decisões continuam presas a manuais antigos. Durante muito tempo, as regras eram claras e relativamente estáveis. Trabalhar duro, gastar menos do que ganha, poupar com disciplina e esperar. Esse conjunto de hábitos construiu segurança para gerações inteiras. O problema é que essas regras funcionavam dentro de um contexto específico: crescimento econômico previsível, menor endividamento global, juros reais positivos e moedas mais estáveis. Quando esse contexto desaparece, as regras deixam de proteger. O erro acontece quando a pessoa confunde disciplina com rigidez. Ela acredita que ser responsável financeiramente significa repetir o mesmo comportamento, independentemente do cenário. Mas responsabilidade não é fidelidade cega a hábitos antigos. Responsabilidade é adaptação. Quando o ambiente muda, insistir no mesmo roteiro pode ser mais arriscado do que não fazer nada. Hoje o sistema é muito mais dinâmico e muito menos tolerante a decisões automáticas. Dívidas públicas cresceram, a criação de dinheiro se acelerou, ciclos econômicos ficaram mais curtos e choques se tornaram mais frequentes. Nesse ambiente, decisões que antes eram neutras passaram a ter custo. Manter dinheiro parado, evitar qualquer exposição a risco ou confiar apenas em instrumentos tradicionais pode significar aceitar uma perda garantida em troca de uma falsa sensação de segurança. Esse erro é reforçado pela narrativa dominante. Sempre que surge instabilidade, a mensagem oficial é a mesma: não mude nada, seja paciente, o sistema se ajusta. Para muita gente, essa mensagem soa reconfortante. Ela dispensa escolhas difíceis, mas o tempo mostra que, em períodos de transição, quem não ajusta a estratégia costuma pagar mais caro depois. Outro aspecto desse erro é o medo de parecer imprudente. Questionar regras antigas pode soar como irresponsabilidade,
especialmente para quem construiu a própria identidade em torno da ideia de cautela. Mas prudência não é ausência de risco, é escolha consciente de riscos. O verdadeiro perigo está em fingir que não há risco algum. Repetir regras antigas em um jogo novo cria um atraso invisível. Enquanto alguns ajustam lentamente sua forma de lidar com dinheiro, outros permanecem parados, acreditando que estão sendo conservadores. Na prática, estão apenas transferindo o custo da adaptação para o futuro, onde ele tende a ser mais alto e mais doloroso. Esse erro fecha o ciclo dos três. Guardar sem proteger, confiar no número em vez da realidade e repetir regras antigas formam uma combinação poderosa de empobrecimento silencioso. Nenhum deles parece grave isoladamente, mas juntos eles explicam por que tantas pessoas sentem que fazem tudo certo e, ainda assim, terminam o ano com menos poder de compra do que começaram. Quando os três erros anteriores se repetem ao longo do tempo, o impacto não aparece de forma imediata. Ele se constrói em silêncio. Guardar sem proteger, confiar em números nominais e repetir regras antigas não provocam um colapso repentino. Eles criam algo mais perigoso, uma falsa sensação de estabilidade, enquanto o poder de compra se dissolve aos poucos. O primeiro efeito visível é a estagnação disfarçada. A pessoa trabalha, economiza, mantém disciplina, mas sente que nunca avança. O dinheiro entra, o dinheiro sai, e o saldo parece sempre preso no mesmo lugar. Não há queda brusca que alerte. Há apenas a sensação constante de que tudo ficou mais caro e de que qualquer imprevisto pesa mais do que deveria. Isso não é azar. É o efeito direto dos três erros operando juntos. Com o tempo, essa estagnação vira dependência do sistema. Quanto menos margem financeira existe, mais difícil fica questionar decisões, mudar estratégias ou absorver choques. Pequenos aumentos de custo passam a gerar ansiedade. O dinheiro deixa de ser ferramenta e passa a ser fonte permanente de preocupação. Tudo isso acontece mesmo sem dívidas excessivas ou gastos irresponsáveis, o que torna o processo ainda mais frustrante. Outro efeito comum é a perda de tempo como ativo. Quem permanece preso aos três erros tende a acreditar que ainda dá para esperar. Esperar o próximo reajuste, o próximo governo, a próxima mudança econômica. Mas o tempo não é neutro. Enquanto nada muda, o dinheiro continua sendo corroído. O custo dessa espera não aparece em uma linha do extrato, mas se manifesta na redução gradual de escolhas. Essa combinação também distorce a percepção de risco. Como não há grandes perdas visíveis, o cenário parece controlado. A pessoa acredita que está sendo prudente, quando, na verdade, está apenas evitando decisões. A ausência de movimento é interpretada como segurança, quando, na prática, é exposição prolongada a um ambiente desfavorável. O mais importante é entender que esses efeitos não surgem porque alguém fez tudo errado. Eles surgem justamente porque comportamentos considerados corretos foram mantidos em um contexto que deixou de recompensá-los. O sistema mudou, mas a lógica pessoal permaneceu a mesma. E essa defasagem cobra seu preço de forma lenta, porém consistente. Esse capítulo existe para deixar claro um ponto essencial. Os três erros não são teóricos. Eles produzem consequências reais, acumulativas e difíceis de reverter. Não perceber isso cedo significa aceitar que o dinheiro continuará encolhendo, mesmo sem erros aparentes. O problema real não é cometer esses erros uma vez. É repetir os mesmos comportamentos ano após ano, sem perceber o efeito acumulado que eles provocam. O tempo transforma decisões aparentemente neutras em um mecanismo contínuo de perda. Nada explode, nada chama a atenção. Mas o resultado aparece quando já é tarde demais para ignorar. No começo, tudo parece sob controle. O dinheiro entra, as contas são pagas, a rotina funciona. Não há sensação de urgência, porque não existe um evento claro sinalizando que algo está errado. É exatamente isso que torna o processo tão perigoso. Enquanto não há dor imediata, a mente interpreta a situação como estável, mas estabilidade aparente não significa preservação de valor. Com o passar dos anos, a margem financeira vai diminuindo.
Pequenos aumentos de custo passam a incomodar mais. Imprevistos pesam mais do que deveriam. Planos começam a ser adiados. Não porque houve um grande erro, mas porque os mesmos padrões foram mantidos em um ambiente que deixou de recompensá-los. O dinheiro não acompanha mais o ritmo da vida e a diferença precisa ser compensada com mais esforço, mais trabalho ou mais renúncias. Aos poucos, essa perda vai sendo normalizada. O que antes causaria desconforto passa a ser tratado como inevitável. A adaptação psicológica acontece antes da adaptação financeira. A pessoa ajusta expectativas, reduz padrões e aceita limitações como se fossem naturais. O problema é que essa adaptação não interrompe o processo, ela apenas o torna menos visível. Outro efeito silencioso do tempo é o aumento do custo de mudar. Ajustes que poderiam ter sido feitos com tranquilidade passam a parecer arriscados demais. Qualquer decisão diferente gera medo de errar, justamente porque agora há menos margem para erro. O dinheiro deixou de ser ferramenta e virou preocupação constante. A estratégia não é mantida porque funciona, mas porque abandoná-la parece assustador. Existe também um desgaste emocional. Quanto mais tempo passa, mais difícil se torna admitir que certos hábitos precisam ser revistos. Mudar passa a parecer uma crítica ao próprio passado. Em vez de ajustar decisões, a pessoa ajusta a narrativa. Convence-se de que o sistema é assim mesmo, de que não vale a pena questionar, de que todos estão na mesma situação. Essa racionalização protege o ego, mas não protege o patrimônio. O tempo não cria o problema, ele apenas revela. Ele transforma pequenas perdas em algo estrutural. E quando a percepção finalmente muda, a correção exige mais esforço, mais risco ou mais sacrifício do que teria exigido antes. O que poderia ser ajustado cedo passa a precisar ser consertado sob pressão. É assim que esses erros se tornam uma armadilha. Não por serem graves isoladamente, mas por se repetirem automaticamente. O dinheiro não some de uma vez. Ele é drenado enquanto tudo parece normal. E quando a normalidade deixa de ser confortável, o custo da adaptação já aumentou. Reconhecer isso não é sobre pressa, é sobre consciência. Quanto antes você percebe o efeito do tempo sobre decisões não revisadas, mais liberdade você tem para escolher com calma. E quando se trata de dinheiro, liberdade quase sempre vale mais do que qualquer número no extrato.